Lucas 2, do 11 ao 21. Convido você a ouvir a palavra de Deus lida, que assim diz: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aí, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, nós oramos ao Senhor, ouvimos a Tua palavra lida e agora temos a chance de ouvir a Tua palavra lida, aplicada em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o Seu ensinamento e que a Tua palavra possa nos transformar segundo o Teu querer. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra no coração de cada um aqui, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existem na história episódios onde grandes personagens, pessoas importantes, estiveram em um confronto um com o outro. Não confronto físico, não é disso que estamos falando, mas um debate, uma discussão calorosa diante de um certo tópico. Existe na história da igreja, na história da reforma, um encontro entre Lutero, reformador alemão, talvez o pioneiro da reforma, e Zwingli, um reformador da Suíça. E eles se reuniram para tentar alinhar o que cada um ensinava e cria ser a verdade, e assim dar continuidade a uma reforma unida em diferentes países, mas seguindo o mesmo pensamento. Acontece que Lutero tinha um entendimento a respeito da Santa Ceia, e Zwingli tinha outro, e por mais que tentaram reconciliar ou tentaram chegar a um acordo, a um meio termo, não foi possível. E dizem os historiadores que Lutero se opôs ardentemente, fervorosamente a Zwingli com a sua posição e não conseguiram chegar a um consenso. Então, a Igreja Reformada na Suíça, depois com Calvino, a nossa herança crê em algo um pouco diferente do que Lutero ensina. O objetivo não é entrar nessa distinção de doutrina a respeito do sacramento da ceia do Senhor, mas mostrar que existem encontros épicos, vamos dizer assim, na história da igreja. Por que eu falo isso? Porque o texto que nós lemos nos mostra algo ainda maior. Nós temos aqui dois apóstolos de Cristo Jesus, Pedro e Paulo, aonde em um momento estavam juntos,
reunidos com outras pessoas na igreja em Antioquia, a cidade que eles se reuniam, e Paulo, então, percebendo que Pedro estava agindo de maneira não adequada, não correta, o opõe. E Paulo diz: opus-me a Pedro, a Cefas, face a face, diante de todos. Confesso aos irmãos que eu gostaria de estar presente nesse salão para ver como foi esse episódio. 2 dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, talvez os pilares da igreja, como nós conhecemos, Pedro aos judeus, Paulo aos gentios, tendo uma calorosa discussão. E o que nós vemos neste texto, baseado nas palavras de Paulo a Pedro, depois nós temos a carta de Pedro que confirmam isso aqui ser verdade. Pedro diz para as pessoas da igreja a ouvirem o que Paulo diz, a acatarem o ensino de Paulo. Então nós sabemos que ficou tudo bem, que esse confronto de Paulo foi bem sucedido e Pedro ouviu as palavras que Paulo disse. Mas o que Paulo diz a Pedro nos ensina uma lição prática para os dias de hoje. E essa lição é que quando nós vivemos em divergência ao Evangelho, nós ferimos a essência do Evangelho e nós inutilizamos a morte de Cristo. Quando nós caminhamos, quando nós vivemos em divergência, diferentes, separados do Evangelho, nós ferimos a própria essência desse Evangelho e nós anulamos, inutilizamos a morte de Cristo. Nós vamos ver isso então em 3 pontos, se assim Deus permitir. Primeiro do versículo 11 ao versículo 14, nós vamos ver que nós temos a chance, ou Pedro vivia em divergência do Evangelho, vivendo em divergência do Evangelho. Depois, do versículo 15 ao 18, nós vamos ver como isso fere a essência do Evangelho. E finalmente, do 19 ao 21, nós vamos ver como andar em divergência do Evangelho não só fere a essência, mas também anula a própria morte do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, vivendo em divergência do Evangelho. Preste atenção que Paulo diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Paulo agora muda o rumo da sua argumentação. Os irmãos vão se lembrar que o que nós temos aqui na carta de Gálatas é uma carta de um pastor a uma igreja em que ele havia plantado, mas uma igreja que estava se desviando dos ensinos que ele tinha pregado. A igreja da Galácia, as igrejas da região da Galácia estavam se deixando levar por falsos ensinos. Paulo então escreve essa carta para corrigir esses falsos ensinos. E a primeira parte da carta, até o final do capítulo 2, que nós estamos vendo nesta noite, nós vemos Paulo defendendo o seu apostolado, defendendo que ele é um apóstolo verdadeiro. E ao defender esse apostolado, ele defende o próprio Evangelho. Até o versículo 10 do capítulo 2, ele já contou uma história. Ele contou o que aconteceu quando ele foi visitar Jerusalém e levou consigo Barnabé e Marcos. Marcos, um jovem cristão que não era judeu, mas se converteu sendo grego. Quando eles chegam em Jerusalém, algumas pessoas tentam convencer Marcos a ser circuncidado, uma prática do Antigo Testamento que diz respeito à cultura do povo judeu, dizendo que Marcos precisava não apenas crer em Jesus Cristo para ser um cristão, mas também passar pelas regras da lei, dos costumes do povo judeu. Paulo, então, se recusa a deixar isso acontecer e defende a sua liberdade, a liberdade de Marcos, a liberdade do Evangelho de forma grandiosa, com bastante veemência. Paulo agora muda o cenário da história que ele está contando. Ele vai de Jerusalém, onde isso aconteceu com Marcos, para Antioquia. Antioquia era uma outra cidade, onde também existia a igreja primitiva. E muitos defendem que a igreja em Antioquia era provavelmente o paralelo à igreja em Jerusalém. Como assim? Jerusalém era a principal cidade e o principal lugar onde a igreja existia, mas a igreja em Jerusalém era principalmente uma igreja formada por judeus convertidos ao cristianismo. Era uma igreja de origem judaica.
Antioquia, por outro lado, era uma região dos gentios, de outras nações, gregos e outras nacionalidades. E então, em Antioquia, através do ministério de Paulo, uma outra igreja forte e viva surgiu, uma igreja predominantemente gentia. O que Paulo nos conta é que Pedro, apóstolo e um dos pilares da igreja em Jerusalém, certa vez foi visitar a igreja em Antioquia. Uma prática comum, irmãos visitando outras igrejas para encorajar um ao outro, para ter um momento de comunhão, o crescimento na graça. E Paulo diz que Pedro chega lá e Pedro então precisa ser corrigido. Mas antes de ser corrigido, Pedro faz as coisas da maneira que deveriam ser feitas. Paulo diz: Pedro comia com os gentios. Pedro, um judeu, o pilar da igreja em Jerusalém, o primeiro que Cristo usou para levar o evangelho. Pedro, um grande apóstolo, se sentou junto aos gentios, comia com os gentios, socializava com eles, sabendo, ciente de que aqueles gentios, independente de serem gentios ou não, eram cristãos, assim como Pedro, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. A forma que Paulo descreve, comia com os gentios, não é um tempo verbal que indica algo único, uma vez, ele sentou e se comeu. Indica o costume de Pedro. Pedro estava acostumado a se sentar na mesa dos gentios e a comer com eles. Talvez você esteja perguntando qual a importância de sentar junto e comer, mas naquela época, principalmente para os judeus, o ato de se sentar com alguém e partilhar uma refeição com essa pessoa era um ato de muita intimidade, de muito valor. Culturalmente, você apenas se sentava com aquelas pessoas que você estava de acordo, aquelas pessoas que você apoiava, aquelas pessoas que tinham realmente o seu apreço, que tinham o seu apoio, aquelas pessoas que você se identificava com elas. Para o judeu, era muito importante o ato de se sentar em uma mesa juntos e partilhar uma refeição. Por isso, por exemplo, quando Cristo se sentava com pecadores e coletores de impostos, os judeus, os fariseus ficaram escandalizados. Como pode ele, um judeu, se misturar com essas outras pessoas? Pedro comia com os gentios. Pedro tinha essa prática. Se você ler Atos, capítulo 10 e capítulo 11, você vai ver que Pedro teve uma revelação do próprio Deus, onde Deus disse para Pedro: o que eu declarei limpo, você não pode declarar imundo, não pode declarar impuro. Então, aquelas leis do Antigo Testamento de alimentação, isso é impuro, isso é puro, pode comer isso, não pode aquilo. Deus falou: essas leis já cumpriram seu propósito. Eu declarei todos os alimentos puros, mata e come, o Senhor disse a Pedro. Imediatamente o Senhor aplica essa visão aos gentios, dizendo: agora Pedro levanta-se e vai até a casa de Cornélio, o centurião, e prega a palavra para ele. Pedro vai, prega a palavra para Cornélio. Cornélio e sua casa se arrependem, se convertem ao cristianismo. Pedro então passa um tempo com eles e come com eles e partilha da refeição deles. Pedro tinha o costume, Pedro tinha a prática de se socializar com qualquer cristão, judeu ou gentil. Porém, Paulo nos conta que uma comissão lá de Jerusalém também veio visitar Antioquia. E quando essa comitiva, essas outras pessoas vieram, Pedro se afasta dos gentios. Pedro, por temor essa comitiva, aos judeus, os da circuncisão, como Paulo os chama, se afasta dos gentios. E o que o Pedro faz? Contamina-se com os outros judeus que ali estavam, e até Barnabé, colega de Paulo, ministro junto com Paulo do Evangelho, se deixa levar, influenciado pela atitude de Pedro, e também se afasta dos gentios. Agora, Pedro, que tinha o costume de comer com os gentios, não mais se mistura, não mais se senta na mesma mesa que eles. Pedro trata os gentios como se fossem cristãos de segunda classe, cristãos inferiores, não dignos de partilhar da mesma refeição que ele, um judeu. Tudo por temor
a comitiva dos outros judeus que chegaram. Paulo, ao perceber isso, então não deixa barato, não deixa isso passar e opõe a Pedro na face dele publicamente. Alguns vão dizer, Paulo deveria ter corrigido o seu colega apóstolo de maneira individual, chamado Pedro no canto e falado, olha Pedro, você está vacilando, não faça isso, você está agindo de uma maneira incorreta. Acontece que a atitude de Pedro foi pública. Pedro, que comia com os gentios, abandonou os gentios publicamente. Todos perceberam, todos tinham visto isso acontecer. Por isso, Paulo, então, tem a necessidade de confrontar Pedro publicamente, para que todos que viram a atitude errada de Pedro possam ver a correção também de Pedro. O que foi feito em público é corrigido também em público. E Paulo se opõe a Pedro. Paulo diz, Pedro, você que já vive como um gentil, de novo, Pedro comia com os gentios, Pedro se socializava com os gentios. Se você, Pedro, que já faz isso, que já entendeu que gentios e judeus são um na fé em Cristo Jesus, independente da nacionalidade, se você vive como um gentio sendo judeu, por que agora você está agindo de modo com que force os gentios a se tornarem judeus? Por que agora você está tentando judaizar os gentios? E o que Paulo quer dizer aqui é esse ensinamento de que os gentios precisam crer em Jesus Cristo e também se adaptar às leis culturais dos judeus. É necessário não comer os alimentos que os judeus não comem, é necessário ser circuncidado como os judeus eram circuncidados e assim por diante. A fé não é mais o suficiente. Paulo confronta Pedro. Por que, Pedro? Você que já vive como um gentio, que já entendeu a essência do evangelho, está agora forçando os gentios a se tornarem judeus. Pedro estava vivendo em divergência do evangelho. Pedro estava agindo de um modo que era contrário à mensagem que ele pregava e que ele cria. Mais uma vez, leia Atos, capítulo 10, capítulo 11. Pedro pregou aos gentios, Pedro foi até os gentios. Veja como Paulo descreve Pedro aqui. Pedro comia com os gentios. Pedro, no meio dos gentios, se tornou um gentil. Mas agora, Pedro abandonou isso e estava se afastando dos gentios. A mensagem que Pedro pregava era que a salvação é pela fé em Jesus Cristo apenas. Mas a maneira que Pedro estava vivendo neste instante era uma maneira que dizia uma mensagem diferente. A salvação pela fé precisa ainda de mais algumas coisas. Você que não é judeu, você precisa se judaizar para ser digno de estar comigo. Pedro andava em divergência do evangelho, então Paulo o confronta. Existem aplicações práticas para nós neste primeiro ponto. A aplicação principal tem a ver com andar na direção do evangelho, mas antes disso nós vemos duas aplicações secundárias que também são importantes. Primeiro, a universalidade do evangelho. O que Pedro faz passa a mensagem de que existem diferentes classes de cristãos. Se você é um cristão judeu, você tem um nível maior, você é um cristão de primeira classe. Os gentios não são dignos de estar juntos aos judeus. Paulo nos ensina que isso não é verdade. E Pedro sabia disso. Pedro cometeu um deslize, mas a vida dele mostra que ele também cria e sabia disso. O que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer, irmãos, que qualquer um que entrar por essas portas, aqui nessa igreja, independente de sua cor, independente de seu status social, independente de sua origem, independente do idioma que fala, independente do passado sujo, independente do que for um cristão, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, essa pessoa é seu irmão, sua irmã. Você deve sentar-se com ela, se alegrar com ela, celebrar o fato de que a graça de Deus se aplicou a você e também a essa pessoa, que vem de outra origem, de outro país, de outro idioma, tem histórias diferentes. A beleza da igreja é exatamente isso, pessoas de lugares diferentes,
Origens diferentes, histórias diferentes, vidas diferentes, salvas pelo mesmo Evangelho, crendo no mesmo Salvador, unidas pela mesma fé. A universalidade do Evangelho. Nós jamais poderemos deixar que diferenças de opinião, diferenças sociais, diferenças raciais separem a igreja. Se isso acontece nos nossos corações, nós devemos nos arrepender urgentemente, porque nós estamos dividindo a igreja de Cristo, a esposa de Cristo. Nós estamos dizendo, olha, Senhor Deus, o Senhor salvou fulano, mas não salvou completamente, ele ainda não é digno de estar comigo. Tremenda arrogância por nossa parte. O Evangelho é para todos, e o Evangelho é o mesmo para todos. Todos nós, crendo em Jesus Cristo, somos salvos, pecadores remidos, diante de Deus, iguais. Estávamos na mesma situação, a situação de pecado e miséria, e fomos trazidos para a mesma situação, a situação de salvação em Jesus Cristo. Uma vez eu ouvi um colega de seminário, depois que ele já era pastor, pregando um texto a respeito do racismo, e ele pregou na época em que surgiu o movimento das vidas negras importam, e lá nos Estados Unidos estava bem inflamado esse assunto, e a aplicação que ele fez no texto foi a seguinte: o seu laço em Cristo deve superar todos os outros laços que você tem. E eu achei interessante que ele deu o exemplo, olha, eu tenho colegas brasileiros, eu tenho colegas chineses, e eu sou americano. O brasileiro tem uma cultura, fala alto, fica no meio, e às vezes a cultura brasileira irrita. O chinês tem outra cultura, e às vezes a cultura do chinês me incomoda, mas olha só, meus colegas brasileiros, meus colegas chineses são meus irmãos em Cristo Jesus, e o meu laço em Jesus Cristo deve superar qualquer laço com qualquer outro americano. Eu devo me sentir mais à vontade, sentado à mesa com o meu colega cristão brasileiro, do que com qualquer outro americano que não seja cristão. Pode ser da mesma cultura, gostar de fazer a mesma coisa, falar o mesmo idioma, se vestir da mesma forma. Mesmo assim, o meu laço em Cristo deve superar. Isso deve ser verdade para todos nós. Pedro se afastou dos gentios, achando que os gentios eram inferiores, ou passando essa mensagem. Paulo diz, não, somos um em Jesus Cristo. O Evangelho é universal. Mas não apenas isso, Pedro age dessa forma porque Pedro teme aos homens. Pedro temeu a comitiva da circuncisão e então se afastou dos gentios. Nós devemos lutar contra esse medo diariamente. O medo da opinião dos homens muitas vezes nos faz andar em divergência do Evangelho. Quando andar segundo o Evangelho significa fazer algo que as pessoas não vão gostar, nós deixamos de fazer por medo das pessoas. Quando andar de acordo com o Evangelho significa confrontar algo que está errado, nós não fazemos, porque temos medo dos homens. Pedro se afastou do caminho do Evangelho por temor aos homens da circuncisão. O medo do que eles falariam, do que eles pensariam, de como reagiriam, fez Pedro cometer esse grande erro, esse grave erro que o desvia do caminho do Evangelho. Mas veja que Paulo, sabendo do erro de Pedro, que tinha implicações raciais, que tinha implicações do temor dos homens, Paulo não fala dessas coisas, Paulo vai direto ao ponto, à raiz do problema. Ele trata desses sintomas, tratando a raiz do problema, que é o Evangelho. O que Paulo fala para Pedro era: Pedro, você está andando em desacordo com o Evangelho, você está andando em divergência com o Evangelho. O seu erro racial, o seu erro de temer aos homens, vem consequência do fato de que você, nesse momento, escolheu andar em um caminho diferente do Evangelho. E isso é verdade para mim e para você.
principalmente aqueles que aqui estão, que são cristãos, conhecem ao Senhor Jesus, conhecem a palavra de Deus, amam ao Senhor Jesus, proclamam o Evangelho de Cristo. Quantas vezes você tem andado em divergência com o Evangelho? O que eu quero dizer é, você vem na igreja domingo, você ouve a palavra da verdade, mas as palavras que saem da sua boca durante a semana não têm nada de verdade. Você posta na sua rede social que Deus é amor, que nós devemos amar ao próximo, mas você anda por aí um poço de intolerância e ira. Você está andando em divergência do Evangelho. O Evangelho não é algo apenas que você crê e sabe na sua mente. É algo que você vive. Pedro pregava e aqui viveu de uma forma diferente. E Paulo o confronta. Em que áreas da sua vida que você tem andado em divergência do Evangelho? Peça para que Deus possa te fazer convicto dessas falhas e volte a caminhar na direção do Evangelho. Por quê? Porque quando nós nos divergemos do Evangelho, nós ferimos a própria essência do Evangelho. Paulo continua o seu confronto com Pedro, depois de perguntar, olha Pedro, você que vive como gentio, por que agora está tentando judaizar os gentios? Paulo continua, e no versículo 15 diz, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, essa forma talvez um pouco difícil de entender, colocando em uma linguagem mais atual, é o seguinte, Paulo diz, olha Pedro, nós que somos judeus e não gentios, nós que somos da herança do Antigo Testamento, que aos olhos dos próprios judeus não somos pecadores como os gentios, se nós mesmos, para sermos salvos, precisamos crer em Jesus Cristo, e olha só, eu e você, Pedro, apóstolos de Cristo, nós cremos em Jesus Cristo, por isso somos justificados, por isso somos salvos, porque cremos em Jesus Cristo. Se isso é verdade para nós, judeus, por que não é verdade para os gentios? E Paulo continua, olha só, vamos além. Você sabe, Pedro, que eu e você, judeus, da herança histórica, pessoas que não são como os gentios, nós não conseguiríamos ser salvos pelas obras da lei, jamais. Porque agora vamos tentar fazer com que os gentios sejam salvos pelas obras da lei. Paulo argumenta dessa forma, se isso é verdade para nós judeus, quanto mais para os gentios. Se a lei não nos salva, nós judeus, por que vamos achar que a lei vai salvar os gentios? Paulo diz, ninguém será justificado por obras da lei. Mais uma vez, obras da lei, Paulo aqui usa esse termo para descrever as práticas que as pessoas tentavam forçar. Circuncisão, manter a dieta do Antigo Testamento e outras práticas legais externas que muitos judeus haviam adicionado à religião, achando que essas práticas eram o que os salvariam, o que os justificariam. Paulo continua o seu argumento, depois de mostrar, olha, Pedro, você sabe que eu e você, não é a lei que salva, não foi a lei que salvou e nem a lei pode salvar. Por que vamos tentar fazer a lei salvar os gentios? Não faz sentido. Ele continua no versículo 17, e ele responde a uma objeção, mas espera aí, talvez alguns dos judeus vão dizer, não, Paulo prega uma mensagem sem lei, e essa mensagem sem lei faz com que a pessoa peque ainda mais, porque ela não tem a lei, ela não precisa fazer nada, ela foi salva por Cristo, então Cristo é o ministro do pecado. Paulo diz, jamais, jamais. E a maneira que Paulo argumenta está no versículo 18, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. E mais uma vez, Paulo usa a mesma lógica, aplicando aos judeus e muito mais aos gentios. Ele diz assim, não, peraí, essa história de que sem lei vamos pecar mais, ela não é verdade, porque olha só, a lei
não nos torna pessoas sem pecado. Você sabe da lei, você conhece a lei, você sabe que mesmo com a lei, mesmo com todo o legalismo, ainda somos pecadores, ainda carecemos da graça de Deus. Então, não é o fato de tirar a lei que vai fazer a pessoa parar de pecar. E se não é o fato de tirar a lei que vai fazer a pessoa parar de pecar, reconstruir a lei, reconstruir aquilo que eu já destruí na argumentação, a lei do Antigo Testamento, não vai ter outro resultado. Vai apenas nos condenar transgressores. A lei condena, a lei aponta o erro, a lei mostra o que está errado. A lei não salva, a lei apenas mata. Paulo diz: manter a lei não vai resolver o problema do pecado e nem trazer de volta as leis do Antigo Testamento vai resolver o problema do pecado. Trazer de volta a lei, reconstruir o que foi destruído, só vai nos condenar de novo, só vai nos confirmar transgressores. Paulo faz essa argumentação para mostrar para Pedro: olha, Pedro, a maneira em que você está vivendo fere a essência do Evangelho. Porque a maneira em que você está vivendo deixa passar a mensagem de que a lei salva, de que a pessoa precisa da graça de Deus, mas precisa também das obras da lei, precisa também fazer essas práticas legalistas para se salvar. Você, Pedro, ao se separar dos gentios, passando a mensagem de que os gentios são de segunda classe, está passando a mensagem de que a graça não é o suficiente, você precisa da graça e de outras obras. Você está se divergendo do caminho do Evangelho e ferindo a essência do Evangelho, negando completamente aquilo que você prega. Quando nós caminhamos em um caminho diferente do Evangelho, nós ferimos a essência do Evangelho, eu e você. Eu fiz perguntas há alguns minutos: aonde é que você tem andado em divergência do Evangelho? Talvez você prega a verdade, mas só conta mentiras. Talvez você prega o amor, mas só vive uma vida de ira e intolerância. E existem muitos outros exemplos. Você prega honestidade, mas qualquer oportunidade que tem de passar a perna em outras pessoas, você aproveita-se da oportunidade. E o problema disso tudo não é só que você está pecando, que é muito grave, não é só que você está andando em um caminho separado do Evangelho, você está ferindo a própria essência do Evangelho. Porque como você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa, se a pessoa sabe que a sua vida é uma vida completamente divergente? Você está anulando, você está ferindo a essência do que você prega. Talvez você tenha se perguntado: olha, mas eu prego para o meu vizinho todos os dias e ele não vem para a igreja, por que será? Por que será? E talvez o motivo é porque todas as noites os vizinhos escutam você gritando com a sua mulher, gritando com os seus filhos. Todos os dias o vizinho vê você saindo, correndo com o seu carro, e encosta no carro do outro e foge, fingindo que nada aconteceu. Exemplos práticos da vida do cotidiano, coisas bestas, aparentemente, que são contrárias ao caminho do Evangelho e ferem a essência do Evangelho. Quando você chega para as pessoas e exige que as pessoas façam coisas como você faz para poder ser da sua igreja. Olha, vamos lá na igreja, mas você tem que se vestir desse jeito. Vamos lá na igreja, mas você tem que cortar o cabelo desse jeito. Vamos lá na igreja, mas você tem que parar de fazer isso ou aquilo. Você está acrescentando ao Evangelho, ferindo a essência do Evangelho. Você está dizendo: olha, crer em Jesus Cristo não é o suficiente, se prepare antes. E faça mais algumas coisas depois para ser salvo. Nós devemos andar em linha reta na direção do Evangelho. Não andar em divergência ao Evangelho. E existe uma outra forma em que nós nos divergemos do Evangelho, que é muito importante e talvez se aplique ainda mais para as pessoas que aqui estão. Nós somos da Igreja Presbiteriana, uma herança reformada rica e maravilhosa. Nós nos orgulhamos de sermos aqueles que estudam a palavra de Deus. A piada no meio cristão é que se você vai numa igreja presbiteriana,
e fala, vai ter reunião de oração às 19 horas, poucas pessoas vão. Mas se você fala, olha, vai ter um estudo bíblico sobre a oração às 19 horas, a igreja vai encher, porque o presbiteriano gosta de estudar. O reformado gosta do conhecimento. Mas um perigo muito grande e uma forma em que nós andamos em divergência ao Evangelho, sendo dessa tradição, é quando nós achamos que a nossa herança reformada, o nosso conhecimento vai nos salvar. E aí as pessoas vêm querer conhecer a Cristo e você diz, olha, pode vir, mas você vai ter que estudar, viu? Vai ser difícil até você chegar no nível cristão de primeira classe, cristão reformado. Você precisa crescer muito intelectualmente. E mais uma vez, nada contra o estudo, o crescimento intelectual, isso é bom, isso é necessário, mas não é isso que salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Um outro perigo para nós cristãos é acharmos que a frequência em que nós vimos a igreja, a frequência em que nós trabalhamos na igreja, as coisas que nós fazemos na igreja é o que nos salva. E nós colocamos a nossa confiança nas nossas práticas. Olha, eu sou salvo porque eu vou na igreja e eu escuto o pastor pregar, mesmo quando já foram 36 minutos e ele ainda está no segundo ponto. Eu sou salvo porque eu vou na igreja e eu não durmo, como alguns colegas. Eu sou salvo porque eu faço isso ou aquilo, porque eu sou da igreja. Eu sou salvo porque o meu pai é pastor, porque meu tio é presbítero. Eu sou salvo porque eu vivo o Evangelho. Você já viu pessoas se orgulhando disso? Eu vivo o Evangelho. Eu não sou como esses crentes inferiores, falsos por aí. O perdão em Cristo Jesus eu prego para os outros, porque os outros precisam. Eu já passei dessa fase há muito tempo. Você precisa se arrepender da sua própria justiça. Você precisa se arrepender da sua arrogância, achando que a sua obediência vai te levar a lugar algum. E quando você faz isso, você está andando em divergência do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é uma. Você é um pecador e não há nada que você possa nem consiga fazer para se salvar, porque você peca contra o Deus eterno e você merece a ira eterna deste Deus. Não há solução. Mas Deus deu uma solução, o Filho dele. Então, venha, você, do jeito que você está, pecador, imundo, sujo, venha para o Filho de Deus. Se proste diante dele, que ele vai pegar essa sujeira e vai tirar de você. Ele vai te dar roupas novas, ele vai te limpar e te fazer mais limpo que a neve. Ele vai te salvar. Ele vai pegar você do reino das trevas e trazer para a casa do Pai dele. Ele vai dizer, olha, eu vou ao meu Pai preparar a morada para vocês. Olha, eu estou com vocês até os confins da terra. Nem um dia da sua vida você estará sozinho. Sim, você, pecador miserável, que não consegue fazer nada. Você, eu te amei, a ponto de dar a minha vida por você. Isso é o Evangelho. Não confie na sua obediência. Arrependa-se da sua própria justiça. Confie em Jesus Cristo. Descanse em Jesus Cristo. Se alegre em Jesus Cristo. E quando você fazer isso, você vai ver que a sua obediência vai aumentar. Porque agora você não obedece para conquistar nada, mas você é livre de todo o legalismo, de toda a cobrança para servir ao Deus verdadeiro. Você olha para Cristo e vê alguém que te amou ao ponto de morrer por você, a pior das mortes possíveis. E você diz, Ele me ama tanto, e eu amo Ele. E eu vou viver como Ele quer. Como Ele ensina, porque Ele me salvou. Eu estava na imundície, e Ele me trouxe para a casa de Deus. Eu vou viver em alegria e obediência a Ele. Isso é o Evangelho. E quando nós andamos no caminho do Evangelho, nós honramos a Deus por nos dar a salvação em Cristo Jesus. Nós teríamos um terceiro ponto, mas eu vou deixar para a semana que vem. Dessa forma vamos poder expandir bem um tema muito importante para a nossa vida, que é a nossa união com Cristo Jesus. Por hora, nós vamos ficar até aqui. O que nós vimos nesta noite, então,
é que Pedro andou em divergência do Evangelho, se separou daquilo que ele pregava. E quando Pedro fez isso, ele feriu a própria essência do Evangelho. Que nós possamos rogar ao nosso Pai Celestial que nos dê a graça para que andemos no caminho do Evangelho, para que possamos viver aquilo que pregamos, viver aquilo que cremos, e assim honrar ao nosso Deus em gratidão por tudo que Ele faz em nossas vidas.